papel da China e o tamanho de ressignificação destes pontos que você traz na sua análise, Humberto, para hoje, assim, para os dias atuais? Veja, a China é peça fundamental no meu ponto de vista, né? Uhum. Primeiro, porque eu entendo que a China hoje é uma nova forma social. Nós temos uma nova formação socioeconômica sendo gestada na China, e que só foi possível porque lá nós tivemos já há muitas décadas um processo revolucionário que estabeleceu o Partido Comunista Chinês como o líder deste processo. E eles vêm adaptando este processo de maneira muito exitosa ao longo de todas essas décadas. Uhum. Hoje, a China, independente de entender a China como uma experiência socialista ou não, todos nós devemos admitir que a China é uma potência contra-hegemônica. E isso, do ponto de vista do sul global, dos países não desenvolvidos, ou seja, dos países periférico-dependentes, como é o caso do Brasil, é muito importante. Por quê? Porque a China ela é um país também submetido à lógica colonialista, também submetido à exploração e à lógica da dialética da dependência. Dialética da dependência essa superada a partir da formulação dessa nova forma político-econômica gestada na China, que eu gosto de chamar de socialismo. Hoje, a China, devido ao que conseguiu produzir em termos de política econômica, ela não pode ser derrotada com as regras do consenso de Washington. Vejam, o que nós tivemos? Nós tivemos a atual organização da política econômica global realizada no pós-Segunda Guerra. Ou seja, uma política econômica formulada no Ocidente, né, porque existia todo um bloco socialista apartado dessa lógica, agora que eu vou comentar aqui, mas a lógica ocidental do capitalismo foi organizada a partir da dominação dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos servia de grande guarda-chuva, organizando as áreas de influência e lucrando com o grande mercado de capitais global, como grande exportador de capitais, e organizando as subpotências, né, do bloco ocidental, cada um com a sua fatia do mercado. E aí se cria isso que a gente chama de consenso de Washington, como essas regras de livre mercado, com essas regras orientadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e demais órgãos. Bueno, essas regras, elas vão ser muito bem utilizadas pela China a partir de uma lógica desenvolvimentista. Ou seja, a China entendeu muito bem como que os países que ficaram ricos fizeram para ficar ricos no capitalismo e a partir de então utiliza o mercado, ou seja, tem uma lógica capitalista de produção, embora eu entenda que seja uma nova formação social, e com essa formação capitalista, no sentido de lógica de mercado para ganhar mercado internacional, a China, com uma política de desenvolvimento capitaneada pelo Estado, com planos quinquenais, com grande compra estatal, com planejamento, com transferência de tecnologia em troca do acesso internacional aos seus mercados, conseguiu criar uma estrutura de empresas que as empresas ocidentais não são capazes de enfrentar. O que eu estou querendo dizer? A China usou o ferramental mais moderno desenvolvimentista para utilizar a sua soberania monetária, a sua soberania nacional, para executar o mais brilhante plano de desenvolvimento da história, que só foi visto em alguma medida parecido no campo soviético, mas com uma lógica de economia planificada completamente diferente do que a China fez. Bueno, mas por que os outros países não fazem a mesma coisa que a China faz? Por uma lógica muito simples, Thiago. Os países não desenvolvidos não são autorizados a aplicar tal receituário. Por quê? Porque são países submetidos à lógica da dependência. Ou seja, os países centrais, e aí vamos entender, os Estados Unidos como principal, mas França, Uhum. Alemanha, Japão, Uhum. Inglaterra, enfim, assim por diante, eles conseguem se manter como países dominantes somente porque eles têm maior produtividade. Lá está concentrada uma, uma massa de capital muito mais baseada no capital
constante, ou seja, indústrias de alta complexidade. Né? Então você tem ali fabricantes de aeronaves, de aeronaves até não, mas assim, de máquinas de raio-x, de turbinas, de reatores nucleares, você tem uma pesada indústria farmacêutica, enquanto que nos países não desenvolvidos, o que se permite produzir é produtos primários, agricultura, extrativismo, ou seja, produtos com muito menor valor agregado. Esta lógica faz com que haja uma transferência estrutural da riqueza dos países pobres para os países ricos, mantendo os países ricos ricos e os países pobres pobres. Então, os países pobres, ao tentar se industrializar, eles são vítimas de imperialismo. Ou seja, eles dominam as elites locais. Quando eles não conseguem fazer isso, eles dão golpes de Estado. Enfim, depende da conjuntura. Eles vão atuar impedindo estes países de realizar políticas desenvolvimentistas. Do que eu estou falando, por exemplo? Todas as vezes que o Brasil tentou minimamente aplicar uma política desenvolvimentista, ele vai sofrer uma intervenção externa capitaneada pelos Estados Unidos e seu bloco, para impedir que isso tenha êxito. Entende? Isso acontece no Brasil, mas acontece em qualquer lugar do mundo, seja no passado ou no presente. A gente viu uma porção de revoluções coloridas acontecendo, destruindo políticas nacionalistas no leste europeu, por exemplo, mas não só, na própria Líbia, né? A gente teve esse exemplo, mas a gente teve aquela série de ditaduras na América do Sul, né? Quando a gente começou a ter governos de esquerda se estabelecendo e buscando, pelo menos, estabelecer políticas baseadas em soberania nacional. A Operação Condor confirma a ligação entre as ditaduras do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim, né? Então, quando eles não precisam chegar ao ponto de dar golpes diretamente, eles vão patrocinar institutos, partidos, políticos, para chegar aos postos de poder e continuar exercendo essa política e impedindo, portanto, que seja sustentada no longo prazo uma política de desenvolvimento como a que a China fez. Qual é o meu ponto, Tiago? Para também encerrar essa parte aqui. A China só é capaz de desenvolver essa política há tanto tempo porque, ao fazer a sua revolução, ela conseguiu se desprender da amarra política para desenvolver a sua economia. Veja, hoje, na melhor literatura de desenvolvimento econômico, nós temos muitas formulações que mostram como desenvolver as forças produtivas a partir da dinâmica do mercado. Por que os países não seguem essas dinâmicas? Bom, eles não seguem porque eles não são autorizados a seguir. A gente tem exemplos de sucesso desenvolvimentista onde? Japão, Coreia do Sul, Alemanha, né, Alemanha Ocidental. Esses exemplos são exemplos onde isso vai acontecer porque era interessante geopoliticamente para os Estados Unidos, naquele momento histórico, desenvolver as forças produtivas nesses lugares. Porque havia uma lógica de Guerra Fria, onde era necessário enquadrar, isolar o bloco comunista e demonstrar desenvolvimento capitalista para além desse bloco. Depois da queda da União Soviética, nenhum outro país conseguiu se desenvolver, porque nunca mais houve essa chancela. E mesmo antes, aqueles países que tentaram se desenvolver, mas que eram vistos como um problema caso se desenvolvessem, como era o caso do Brasil, esses foram impedidos de se desenvolver. Hoje, quais são os países que conseguem se desenvolver baseados nessas premissas? China, que é o melhor exemplo, mas não podemos esquecer também do Vietnã. Mas o Vietnã, ele tem o que em comum com a China? O mesmo processo revolucionário que deu a mesma possibilidade política para a execução de uma determinada política econômica. Então, meu ponto, meu camarada, é que nós precisamos também nos libertar politicamente se a gente quiser desenvolver nessa economia. De outra maneira, vai ficar sempre muito limitado, muito circunscrito e muito refém, né, desse neoliberalismo que está presente até hoje na nossa política econômica.